Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui e no episódio de hoje nós falaremos sobre avaliação de empresas, né, ou um nome popularmente conhecido aí como valuation, tá? Traremos alguns insights aqui além disso para os advogados do direito empresarial que nos acompanham. Para quem não é do empresarial e sonha em atuar nessa área, pegar alguns contratos de partida, esse é um bom episódio para você aprender como que você usa essa ferramenta de valorizar a empresa, né? No momento que você está lá numa negociação com o cliente, numa briga societária, a gente vai falar sobre vários aspectos aqui para você conseguir fechar esse negócio, para você conseguir atender esse cliente e, obviamente, contar com a ajuda de alguns parceiros, alguns especialistas como esse que a gente trouxe hoje aqui para dar uma aula para a gente sobre esse assunto. A gente está com o Fernando Ballotin, ele é sócio da Valup, o cara tem um currículo extenso aqui, eu vou dar uma brifada, depois ele vai contar para a gente ao longo do episódio. Ele é especialista na área de avaliação econômica e financeira, né, o valuation, e hoje atua com foco em reestruturação de empresas, recuperações judiciais, M&A, e eu acho que mais algumas coisas aí que eu devo ter esquecido, o Fernando depois vai contar para a gente, né, Fernando? Fernando, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por você ter vindo aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento aqui com o nosso público. Eu que agradeço o convite, prazer estar com vocês. Ô, Fernando, eu vi aqui, ó, Fernando Ballotin, tá? Para vocês depois encontrarem no LinkedIn, lá seguirem ele, mestre em Economia pela Federal, graduado em Economia também pela Federal, né? Especialista em Valuation pela USP. Eu não sabia que tinha, existe uma especialidade, me corrija se eu estiver errado. Tem o Exalc USP hoje, que é um núcleo dentro da USP de cursos de MBA, cursos profissionalizantes, assim, na área de executivos, de formação de executivos. Caraca, velho. Então, que legal. Bem bacana. Porque pra cá não tem, né? Curitiba, aqui não tem, né? Por isso que eu vi o USP ali e falei, pô, o cara foi longe fazer. É USP Ribeirão até, é um núcleo da USP Ribeirão que eles têm os professores ali, eles aproveitam e... Bem legal, bem bacana. Bem legal. Especialista em fusões e aquisições pelo INSPER, né? E especialista em reestruturação de empresas pela FIA. É internacional mesmo? Não, é a FIA. É a FIA mesmo, é a então FIA, tá bom. fica... Só enrolei aqui para falar que era a FIA. Faltou mais alguma coisa aqui, Fernando? Não, é isso. Acho que da parte de formação, legal. É isso aí. Que bom. Fernando, eu vou cair direto nas perguntas aqui. A gente estava batendo um papo nos bastidores, né? Então, a ideia é trazer justamente aquele assunto para abrir a cabeça do advogado, que tem muito advogado empresarial que nos acompanha, certamente alguns vão te mandar mensagem. E o que eu gosto de trazer para eles é sempre essa visão comercial, né? Então, um pouquinho antes da gente começar aqui, eu conversava com o Fernando sobre os advogados, né? Dele ter muita relação com a advocacia e principalmente que momento que o advogado contata o Fernando e como é que eles se ajudam para atender, para fidelizar, né? Para resolver o problema daquele cliente. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta aqui, Fernando, para a gente ir fazendo uma visão meio macro e depois ir fechando, né, as arestas, de como o advogado se beneficia hoje com o trabalho da Valup. Como é que ele se beneficia? Que momento que o cliente vê valor no advogado por questões relacionadas a valuation, M&A, enfim, até recuperações judiciais. Como é que funciona isso na prática? Eu acho que o advogado ele está aqui num papel, ele entra no papel-chave dos processos, né? Então, seja numa dissolução societária, de ter o traquejo, tanto de caminhar para que os sócios saiam minimamente satisfeitos dessa solução, né, dessa negociação. Isso vai passar pela valorização das cotas desses sócios, na qual aí a gente consegue ajudar aí com o valuation, tanto quanto no M&A, né? Eu acho que no M&A também ele tem um papel chave aqui, que é o papel da DUI, que vai acontecer durante esse processo, para que o advogado consiga levantar e ver todos os riscos que são necessários de ser contingenciado para a empresa, seja ela a empresa que está sendo vendida ou para a empresa que está sendo comprada, né? É importante ter um advogado. E mais importante disso, que é um papel-chave que a gente não consegue ajudar, e é um papel do advogado, é a construção do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ela é a peça-chave que vai estar no final desse processo e que, uma vez bem feita, vai garantir segurança tanto para quem compra quanto para quem vende. Então, aqui um bom advogado que consiga transitar entre a negociação, a due diligence e o contrato de compra e venda bem redigido, certamente ele vai ter um êxito aí nessa carreira aí. E a recuperação, né? Recuperação judicial ela é em âmbito jurídico, né? A gente está falando de um processo judicial. Perfeito. E aí o advogado também aqui é uma característica um pouco diferente, porque o advogado ele tem que saber a hora de brigar, porque numa recuperação judicial a gente está falando de uma negociação aberta aos credores. Perfeito. E ela tem um pano de fundo que é judicial. Então é importante que o advogado saiba a hora de brigar, a hora de litigar e a hora de tirar um pouco, né, o pé do acelerador e conseguir negociar para que
saiam os acordos e que o plano consiga ser aprovado. Então, acho que nessas 3 esferas aqui... eu até deixei para o segundo bloco aqui a recuperação, onde a gente falar um pouco mais, emergir um pouco nesse assunto, porque é um assunto animal e tem muitas coisas que eu acho que vocês fazem que você pode trazer como conhecimento. Mas nessa etapa inicial, vamos colocar numa fase um pouco mais romântica da relação, né, societária ali e tal, em que não há uma briga, ou que a empresa, a recuperação judicial não é necessariamente uma briga, geralmente a empresa já está numa situação meio delicada, e aí tem briga por consequência, né? Mas numa fase em que a gente faz ali o valuation, que a gente está falando de M&A, eu acho legal quando a gente traz esse assunto, porque os advogados todos, o sonho do advogado é atender a empresa que tenha grana, que possa pagar um bom contrato de partido, né? E aí o que possa pagar um bom FII para ele ali de um contratinho mensal. E aí quando a gente traz esse assunto, uma pergunta que eu queria te fazer até para o advogado que não entende tanto, a gente está falando de que valores de empresas, né? O que é um patamar de empresa? A gente está falando de pequena empresa, a gente está falando de empresa do simples. Dá um contexto bem para quem é leigo nesse assunto. Eu acho que, em termos de tamanho, né, a gente vê que ela é muito, muito grande, esse gap. A gente fala até que a gente consegue ajudar a empresa que é organizada, né? Porque, normalmente, a empresa que é organizada, ela já vê valor em coisas que as empresas desorganizadas não veem. Então, acho que, independente do seu faturamento, tem empresas que faturam aí mais de 100 milhões que a gente atendeu e que é simplesmente uma zona. E a empresa que ela não se preocupa com controles e processos, e isso, o reflexo final é a desorganização dela, seja contábil, contratual, enfim, ela vai ver pouco valor em um bom assessor, seja ele jurídico, seja ele econômico-financeiro como nós. Já quando a empresa ela se preocupa com a organização, ela tem isso muito... gosta de ter contratos bem feitos, gosta de ter tudo bem certinho, o contador, certamente essa empresa ela vai valorizar. Eu acho que até a empresa do middle, eu acho que o compliance é um tema que ela olha, mas está ali, né? É importante ela ter organização. Eu acho famoso compliance caseiro. Compliance caseiro, isso. Resolve dentro de casa, né? Feijão com arroz bem feito é um compliance caseiro. Então, eu acho que aqui a gente fala menos de tamanho de empresa e mais, efetivamente, de organização delas. Tem empresas pequenas com faturamentos mais modestos, aí, 1 milhão um mês, por exemplo, que são super organizadas e eu tenho certeza que já contrataram a gente e que se preocupam em ter um bom advogado para assessorá-las, porque faz parte desse processo de organização. Só que não adianta o advogado ficar olhando para uma empresa de um valor exorbitante, porque no final isso não quer dizer muita coisa, até na hora de fechar um negócio, a empresa está fodida, está quebrada, não pode pagar um bom FII, mas uma empresa que fatura 1 milhão por mês, que teria uma valuation muito menor, está muito mais saudável, muito mais organizada. É nessa linha, né? Fala do middle market, então. E eu acho que até comercialmente um aprendizado que nós tivemos, né, é que as empresas muito grandes, por mais que elas sejam um sonho e todo mundo quer ter para poder pôr a logo no site e falar que atende aquela bandeira, as empresas muito grandes elas acabam procurando as bancas muito grandes. Faz sentido. E aí a gente, num planejamento estratégico que a gente fez, que foi bem legal, a gente chamou um executivo de cada empresa, no caso 3, de empresas que a gente não atendia, de CFOs, a gente faz parte do IBF, né, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e a gente chamou colegas nossos para falar assim, o que eles veem e por que eles não contratariam a gente. E teve uma lição ali para nós que foi... o executivo falou assim, eu não vou me comprometer em contratar a Valup, por melhor que vocês sejam, porque se qualquer coisa der errado, por mais que não seja culpa de vocês, eu vou falar assim, foi o executivo que escolheu essa empresa. Agora, se uma Big Four falar a mesma coisa que nós, chegar na mesma conclusão, foi a Big Four que disse. Então, eles acabam se respaldando por trás dos grandes grupos. Por quê? Porque tem a grife, né? Então, a gente vê que no direito é a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente o mesmo exemplo. Mesma coisa, né? Tipo, ninguém vai gastar energia garantindo, chancelando ali aquilo que, cara, se der ruim eu me ferro, mas se der boa... ninguém vai nem lembrar depois, né? Mérito seu, assim, sabe? Então o cara tem que ser muito corajoso ali para peitar, né? Isso. Agora, o Fernando, a gente estava falando dos bastidores aqui, a Valup, ano passado, né? Não sei se esse ano, me parece que também, me corrija se eu estiver errado, mas estava vivendo um momento animal em termos de mercado, vocês não param de crescer, e valuation para cá, e M&A para lá, bastante coisa acontecendo. O que está acontecendo no mercado, assim, que você pode trazer como expertise, assim, como insight,
para conectar o advogado que está no ambiente empresarial que eles não estão vendo, assim, não se ligou no que está rolando, que movimento que está acontecendo no mercado, que está favorecendo vocês e pode favorecer os advogados? Eu acho que o advogado que está começando, né? A gente passou por isso há alguns anos atrás, aí a gente está chegando entre 7 e 8 anos aí já de empresa, né? E o advogado que está começando, ele tem que ter calma, né? Eu acho que hoje a gente consegue ter esse resultado porque criou-se um histórico, criou confiança, né? Antes a gente falava do relacionamento aqui, vários contatos em comum, o network. Acho que é importante criar essa rede de relacionamento, criar esse network, ter boas entregas durante esse período, né? Ir construindo e ter um bom resultado e ascendente, como felizmente a gente vem tendo. Acho que o primeiro aspecto é dentro de casa, mais do que o aspecto macroeconômico ou de alguma outra conjuntura, né? Então, acho que é importante essa construção aí gradativa. Em casa antes de ganhar fora, assim, né? Tipo futebol, assim, né? Tem que treinar primeiro. Boa. E daí depois, acho que o mercado, sim, ele trouxe aí, acho que o mercado de solução societária também, que nós comentávamos, né? É um mercado que durante a pandemia teve muito executivo que a gente conheceu que, por exemplo, foi internado, chegou a ficar entubado, saiu e falou assim, cara, eu quero aproveitar mais minha família, eu fico viajando a semana inteira, eu não quero mais isso, então eu quero sair dessa empresa. Então, muito processo de dissolução também por mudança de pensamento. Acho que o mundo mudou um pouco. Uma forma que a gente de vê pensar. no LinkedIn está chegando na Valup, então. Está chegando. E, além disso, a própria briga, né? Também outro ponto que a gente comentava. Enquanto a economia estava bem, distribui-se dividendos, tem distribuição de lucros. Por mais que haja divergências entre os sócios acabam não querendo se separar, porque agora, quando a economia acaba apontando para baixo, por mais que, ao mesmo tempo em que muitos mercados aí durante a pandemia não sofreram, e pelo contrário, tiveram, né, um benefício, né, conseguiram crescer, visto, por exemplo, o mercado de e-commerce, setor de transportes, o próprio iFood. Então, enquanto os restaurantes perderam muito, a gente viu aí quantos restaurantes na cidade fecharam, outros setores puderam se beneficiar disso. Então, nessa briga, nesse problema, quando a empresa está num setor em que ela sofreu, acaba que os sócios brigam e aí a dissolução societária também acontece. Então, esse é das causas aqui principais do nosso link com os advogados na área de valuation. E o outro é o M&A, que eu comentei. Acho que o M&A ele vem tendo resultados mesmo na pandemia e cresceu o número de M&As que foram realizados, né, de processos que foram concluídos aí conforme os dados. Então, o M&A vem entrando na pauta das empresas, seja ela pequena, média e grande, porque sai a notícia de que uma grande comprou ou que alguém foi vendido e o empresário, por vezes, procura a gente também e fala, também quero ser vendido, também quero pôr algum milhão no bolso, como é que funciona isso? Então, eu acho que são aí as duas áreas que a gente tem recebido o maior número de procuras, o maior número de interessados. Bem legal. Separando as duas áreas aqui, eu tenho um monte de curiosidade para te perguntar, mas dessa última como M&A, né? É mais comum a empresa, o empresário, né, o empreendedor que seja, buscar o advogado, ou ele já sabe, já existe essa cultura do mercado, ele buscar uma empresa de valuation? Eu acho que é meio dividido aqui, né? Normalmente, quando o advogado está na mesa, quando ele procura o advogado, é porque ele pensa na venda por algum tipo de litígio ou problema que aconteceu. Então, por exemplo, houve uma dissolução societária, a dissolução societária foi resolvida, aquele empresário adquiriu as cotas do sócio, por exemplo, e ele fala assim, não, peraí, agora eu quero vender minha empresa. Então, ele já está com o advogado na mesa e ele vem via advogado. Faz sentido pra caramba. Ou algum tipo de saída também. Então, por vezes, o M&A pode ser uma saída até para uma briga civil. Então, posso ter uma briga de uma ação que ela é tão grande que ela pode prejudicar a minha empresa, e a gente sabe que, às vezes, numa negociação de uma ação mesmo, você trocando a figura que está à mesa, pode facilitar, porque tem muito sentimento, às vezes, envolvido em alguns processos. Vamos tirar os bancos à parte, né? Que acho que o banco tem uma espinha dorsal muito definida, mas, às vezes, você vender a empresa e sai o Fernando da mesa e vem o João,
Aí ele vai falar, não, peraí, agora eu não tenho mais nada contra ele, vamos resolver. Então você consegue, às vezes, um acordo melhor. Então o M&A, ele também pode ser uma saída para uma resolução de algum tipo de conflito que tem acontecido. Né? Cara, na linha do M&A, assim, o que você percebe como feedback, assim, né? Que o advogado falha no momento em que o cliente, né? Por isso que eu perguntei, ele chega para você ou chega para ele? Chega para o advogado, fala, puta, cara, meu caso é esse aqui. E os advogados, às vezes, não sabem, e também pela falta do não saber fazer um M&A, não fazer um valuation, ele corre daquilo e pega uma outra estratégia que às vezes não é a melhor para o cliente. E o cliente geralmente também não sabe, né? Fala, puta, cara, eu não sabia que eu tinha que fazer uma valuation para poder, sabe, o passo a passo disso. Sim. O que você percebe que ajuda o advogado a falar, velho, vai por esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, se você puxar, né, a Valup, ou puxar uma outra empresa, enfim, que ele consiga gerar essa percepção de valor do cliente, ele vai fazer um negócio animal, ele vai conseguir, né, reter aquele cliente. O que os caras costumam falhar? Assim? Quais são as outras ferramentas que eles usam? Eu acho que o primeiro ponto, e acho que o advogado sabe disso, talvez uma das áreas que tem isso mais forte, né, é a especialização. Então, não adianta um advogado trabalhista vir fazer o processo de M&A. Né? Ele vai começar a ficar tão preocupado em encontrar risco onde ele não está acostumado a ver, que ele vai melar o processo de M&A. A negociação não vai acontecer porque aquele advogado ele não está preparado para aquilo. Ele consegue fazer isso daquela caixinha ali. A dor de estômago dele vai ser tão grande ali, a dor de barriga, porque ele vai começar a tentar levantar e entender quais são os riscos que ele vai inevitavelmente acabar melando. Então, o primeiro ponto é, de fato, se especializar minimamente num processo de M&A. Então, entender o processo de M&A de começo ao fim, né? E conseguir olhar o risco do processo de M&A é um risco um pouco diferente do risco processual. Porque quando o advogado olha o risco processual, ele está olhando o risco de perda ou ganho daquela ação, daquele caso. E no processo de M&A, você está falando de uma negociação onde você pode levantar o maior risco, mas tem que lembrar que para que alguma coisa aconteça com esse risco, por exemplo, se você está assessorando uma parte compradora e você está levantando um risco de contingência fiscal, você tem que lembrar que para você poder contingenciar esse risco fiscal, a outra parte tem que aceitar. Então, não é o juiz que vai determinar, não, põe aí no contrato que você vai contingenciar 2 milhões de risco fiscal. Não é. A outra parte vai ter que aceitar que haja essa contingência. Então, aqui a gente está falando de um aspecto muito mais negocial do que propriamente litigante. Então, eu acho que essa chave é importante que o advogado ele entenda para que ele consiga, né, então, entender o processo, se especializar nele, levantar os riscos e conseguir mostrar para o cliente dele quais são os reais riscos daquela negociação. E como eu comentei antes, daí eu acho que o contrato de compra e venda aqui é a entrega final, onde ele vai conseguir amarrar tudo isso, todo esse trabalho levantado. Então, eu acho que aqui são os pontos críticos mesmo para o advogado. Você contou nos bastidores um negócio que eu achei legal você simplificar para a gente, que o contrato de compra e venda, que parece que, né, para o advogado um pouco mais leigo, é uma das primeiras coisas que ele faz, ele é a última coisa a fazer, né? Como você bem pontuou aqui. Qual que é a linha do tempo que acontece antes disso, que você percebe que é o caminho mais apropriado, assim, o caminho mais saudável para concluir o processo ali? O processo de M&A, acho que ele corre em linhas gerais igual com todo mundo, né? Não é? Acho que todas as boutiques de M&A, as consultorias financeiras como nós que realizamos, ou seja o advogado, ela tem uma espinha dorsal relativamente definida, né? Então, a primeira etapa que eu vejo que até é uma etapa muitas vezes sonegada aqui, que o advogado pode sim participar dela, é a definição da própria estratégia de M&A, né? Então, peraí, por que eu quero vender? Como que eu quero vender? Como que eu quero sair? Quanto tempo que isso vai acontecer? Então, assim, entender os motivos de um M&A. Coisas óbvias ali. Coisas óbvias, mas é definir essa estratégia, né? Tá. Faz sentido. E eu vou vender, quando você for se colocar o mercado para vender, eu vou vender para um concorrente direto, que está na minha praça, né? Na minha cidade, aqui na mesma região, ou eu vou procurar, por exemplo, um concorrente que trabalha no Nordeste, que ele não consegue chegar na região Sul,
Então eu vou trazer ele para cá por uma estratégia de expansão geográfica dele, eu vou atrair ele por causa dessa justificativa. Então, legal. Você tem que pensar nisso antes, né? Depois... Você deve fazer, nessa fase, umas perguntinhas que vão no estômago, né, do advogado, do cliente, né? Do cliente. E o advogado, na mesa, ele pode ajudar, né? Mas é uma etapa, de fato, essa definição de estratégia. Você pode treinar a fazer essas perguntas para vender o trabalho de vocês, né? Para conectar com o parceiro, porque ele vai demonstrar uma propriedade ali animal, num assunto que são 4, 5 perguntinhas que matam o cara, né? Fala, puta, como é que eu não pensei nisso? Esse advogado é bom. Com certeza. Acho que boas perguntas são importantes, né? A etapa seguinte é o próprio valuation, porque daí também a gente fala que o valuation aqui é um momento, às vezes, de deal break, né? Então, assim, vou parar a negociação porque o empresário, ele tem... daí, até falando um pouquinho do valuation, ele cria a empresa, fica anos construindo aquilo e ele cria no imaginário dele o valor de quanto a empresa dele vale. Não importa a metodologia do fluxo de caixa descontado, do múltiplo que a gente vai aplicar. Claro. Ele põe na cabeça dele que a empresa dele vale 100 milhões e para você provar numericamente que ela vale 30, você nunca vai conseguir, porque tem uma discrepância grande. Então, por vezes, o ganho econômico que aquele empresário tem extraindo daquela empresa, ele é maior do que ele vislumbra num possível M&A. Então, vamos supor, o empresário tira lá 2 milhões por ano daquela empresa. Ele vive bem, ele tem uma qualidade de vida de uma história que ele construiu. Ao mesmo tempo em que, se você virar e falar, chegamos no valuation, o mercado está disposto a pagar 30 pela tua empresa, ele vai fazer essa conta na cabeça dele, porque ele acha que vale 100, e aí, ele, por menos de 80, ele não quer abrir mão daqueles 2 milhões que ele tem de recebimento todo ano. Então, a gente vê que o próprio valuation acaba sendo uma etapa aqui do M&A muito importante, né? Uma vez definido o valuation, o empresário concordou, daí é um momento, de fato, de ir para a rua, né? Então, mas me parece até, assim, claro, trazendo um pouco mais da tua experiência nessa fase, quando você faz o valuation ali, se você fez as perguntas certas e pegou bem a essência, você vai ter mais assertividade. Se as perguntas foram mal feitas, se a resposta ficou muito no ar, ferrou, né? Na hora que você apresentar o valuation pro cara, que é a hora que você fala, tá aqui, então vale tanto, aí você já sabe que vai vir bronca, né? Tem que entender, ter o feeling de entender qual que é o sentimento do empresário, tentar entender a história do empresário frente àquela empresa, que isso certamente vai te dar os insights necessários até para saber o quanto que você pode ser firme ou não, caso de fato a tua avaliação seja inferior a que ele imagina, né? A gente gosta de nem perguntar quanto que ele acha que vale a empresa antes de apresentar, porque acaba enviesando a análise, é inevitável. O cara vai ter que ser coerente com aquilo que ele falou, né? Então é difícil, a gente segura e a gente gosta de perguntar depois que apresenta, se a gente viu, e aí, está dentro do que você esperava? Não. E às vezes a gente pode trabalhar até como etapa aqui de falar, não, então peraí, se você fizer esse ajuste, você valoriza a sua empresa do ponto de vista de valor de mercado. Então, por que você não atua? Fica aí mais 2 anos fazendo a lição de casa para que você valorize a sua empresa, para que chegue nos 80 aí, que é o que você imagina. Então, a gente consegue também ali no valuation, às vezes, parar e desenhar uma nova estratégia. Por isso que eu digo que faz parte da etapa de estratégia de venda, conciliar aí o interesse do empresário com as estratégias de mercado. Faz mais sentido. Quando você falou estratégia, eu falei, agora condicionando a segunda etapa e a terceira etapa, se você errar na primeira, ferrou, velho. O trabalho todo, né, vai por água abaixo, né? Isso. E depois da valuation, daí vem o mercado. Vocês vão para o mercado hoje? Vamos para o mercado. Hoje a gente faz a etapa de... Que não é comum isso, né? As boutiques de M&A, elas fazem, né? Então. A gente brinca que a gente saiu do valuation e fez M&A. Então, a gente nem considera uma boutique de M&A. A gente tem o valuation como ferramenta e é um produto, e hoje é um produto que a gente mais faz dentro da empresa. Então, a gente vê o valuation um pouco diferente, talvez, do que as boutiques de M&A. Mas é clássico do processo de M&A, né? Quando a gente realiza o valuation, desenha essa estratégia, que a gente vá ao mercado captando, inclusive, né, quando eu for procurar um prospect, por exemplo, para comprar aquela empresa ou para vender, para que seja comprado também, né, caso seja uma estratégia de crescimento da empresa, a aquisição, que a gente consiga, né, captar todo esse entendimento, e aí você vai ser muito mais assertivo na tua etapa de prospecção depois de ter desenhado essa estratégia. Então, quando uma boa estratégia, um bom mapa de jogo aqui é importante para daí que
que você vá e aí trabalhe na prospecção. E aí aqui tem uma etapa interessante para os advogados também, que é a etapa de quando a gente acha um interessado, para que o advogado já comece uma etapa de entender quem é aquela pessoa do ponto de vista jurídico. Então, seja pesquisando um pouco mais a fundo, entender se aqueles sócios têm... A gente teve um caso recente que depois a gente descobriu que uma das pessoas que a gente estava conversando foi presa por causa de lavagem de dinheiro. Então, chegou uma proposta na mesa, a gente falou, puta, tá estranho, a oferta era estranha, a gente, calma lá, os advogados que estavam junto com a gente viram, falaram, sai da mesa porque esse pessoal não é sério, e recentemente a gente ficou sabendo que que eles foram presos. Então, assim, também é importante aqui, pode parecer simples, mas minimamente um entendimento de quem que é a empresa que você está começando a fazer uma negociação, para daí sim, né, garantir que não tenha nenhum tipo de conflito aí, de sobra para a empresa, para o cliente. Gerar um litígio, né? Do que era para ser calmo e tranquilo, né? Uma coisa boa, o cara pegar o dinheiro no bolso e comprar uma lancha e fazer festa, né? Pois é. Vira uma briga. Vira uma briga. Depois disso vem o contrato daí. A última etapa seria o contrato? Aí, assim, acelerando um pouco aqui, né? Que acho que a gente já conversou um pouquinho, né? Então, assina-se os termos de confidencialidade, né? Para que você disponibilize as informações aí de ambas as partes. No momento que eu estou prospectando ali, eu já faço aqueles NDA, aqueles documentos. Legal. Quando a negociação começa a avançar... Isso tudo vem do advogado hoje. A gente acaba ajudando um pouco, né? Legal. Porque como a gente está na ponta fazendo efetivamente a negociação, o advogado é o nosso braço direito. Então, a gente vai sempre demandando dele... Fazem 3 mãos ali, vocês, o advogado e o cliente. E o cliente. Legal pra caramba. É bem importante. Aí entra fechada a etapa de negociação, assina-se a proposta não vinculante, que também é um documento formal. Por isso que eu digo da especialização, que o advogado tem que entender quais são essas peças, essas etapas, né? Porque a proposta não vinculante nada mais é do que já trazer um valor, né? Então, que está minimamente acordado entre as partes, e aí entra um período de exclusividade. A empresa que vai comprar vai pedir um período de exclusividade, ou seja, você não pode negociar com mais ninguém durante aquele tempo, para que daí possa fazer a due diligence, porque a due diligence é uma etapa cara, né? Você vai contratar o advogado, vai pagar, são muitas horas, tanto da parte de econômico-financeira para as análises contábeis, quanto para a parte jurídica, para análise de contrato e tudo mais. Então, pede-se esse período de exclusividade para garantir. E essa etapa é a etapa que vai levantar todos os riscos aqui que eu comentei, tentar entender quais são os riscos contábeis, financeiros e jurídicos da negociação, ou seja, de uma incorporação, né, por quem está comprando, ou se não vai incorporar, pouco importa aqui qual que é o formato societário que vai ter, se vai constituir uma joint venture, se vai espetar numa SA, mas tem que entender quais são os possíveis riscos, para que daí saia um memorando de entendimento, que é outra peça jurídica que vai dar respaldo e segurança aí para as partes, para daí a gente caminhar para a etapa de closing, que ela se encerra com a assinatura do contrato de compra e venda. Cara, é bastante trabalho. É a última etapa mesmo. Quanto tempo leva, assim, na média, né, considerando que tudo aconteça de maneira saudável, e o pior cenário? A gente está falando em quanto tempo? O desdobramento aqui, pensando para o advogado em meses de trabalho. Eu ouso dizer, a gente fala para os clientes aí que mais ou menos uns 12 meses. Assim, 12 meses. Eu já tinha ouvido falar até em 6, mas 6 é muito rápido o processo. É muito rápido. 6 se você for sonegar a etapa de DUI. Ou se você já tiver uma negociação na mesa. Então, assim, eu e você, a gente já está acordado. Você quer comprar a minha empresa, a gente precisa de ajuda. Legal. Aí você consegue acelerar um pouco. Mas pensando essa linha do tempo inteira que eu descrevi aqui, ela dura, assim... Pelo menos, eu diria, 9 meses. Assim, menos se a gente for muito assertivo na prospecção, se tudo der muito certo, os astros estiverem alinhados, daí a gente consegue fazer em uns 9, 12 meses até a assinatura do contrato de compra e venda. Se a prospecção ou a DUI leve mais tempo, né, ela se estende um pouco mais, aí a gente está falando entre 12 e 18 meses. Assim, Bacana. Para fazer um processo bem feito. Né? Eu vi um cara que dirige ali, um diretor de um fundo de investimento em startup, dizendo assim, cara, o mercado de startup não está em baixa, a gente só está mais criterioso, né?
Mas os bons negócios a gente investe rápido. Não precisa fazer uma puta do diligence. Sim. E para vender empresa me parece a mesma coisa, né? O negócio é bom pra caramba. Os dados estão na mesa, como você colocou no começo, tão fácil de analisar, a empresa organizada, esse processo reduz pra caramba, né? Então, cabe ao advogado também tentar entender um pouquinho na premissa inicial ali, né? De, puta, deixa eu entender um pouquinho onde é que estão esses dados, o que tem? Fazer umas perguntas boas, ele vai entender. Falou, cara, aqui é pepino, aqui eu vou ter que cobrar considerando 12, 18 meses, né? Como o Fernando me ensinou aqui, que é um tempo razoável, porque a empresa está muito bagunçada. Então, na hora de a coisa acontecer, é muito comum o advogado cobrar errado, né? Calcular menos tempo. A gente sempre subestima as coisas, né? Não, aqui vai levar, moleza, 9 mesinhos. E aí, a hora que o cara vê, passou 1 ano e meio, fez um contrato, a inflação, se ele errar hoje, já come o dinheiro dele, 1 ano e meio já não vale mais aquilo. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado, de fato, fazendo boas perguntas na parte estratégica. E gostei demais do que você falou, Fernando. Eu acho que o mercado de tecnologia, vale um parênteses aqui, você trouxe, eu acho que é um mercado que ele tem ganhado relevância dentro das nossas agendas, né? A gente até comentou um pouco da parte de tecnologia. Eu acho que o mercado de tecnologia tem uma característica um pouco diferente de fazer negócio, né? Ele é, sim, um mercado mais ágil, que aceita assumir mais riscos do que o mercado tradicional. Então, a gente tem assessorado algumas startups e algumas empresas de tecnologia no processo de compra e venda, né? Tanto como buy-side quanto sell-side aqui, mas mais buy-side mesmo. Até contextualiza o que é o buy-side quanto o sell-side, o pessoal que às vezes não sabe. É comprador, né? A empresa que está ao mercado comprando é o buy-side e a empresa que está querendo ser vendida é o sell-side, né? Sell de vender, buy de comprar aí. Então, quando a gente vai assessorar, a startup ela aceita correr mais riscos. O que isso significa, né? Primeiro, fazer um processo de diligência mais curto. Então, entrar menos a fundo. Por quê? Porque, por vezes, ela está vendo a curva dela incorporando aquela empresa, é uma curva a sinergia que ela vai captar com aquela incorporação vai fazer com que a curva de crescimento dela seja tão grande que aquele risco que ela não está vendo e que ela não quer ver, por mais que ele ocorra, ele vai ser absolvido pelo ganho de escala que ela vai ter. Então, a sinergia é tão forte que, cara, vale a pena correr esse risco. Vai dar certo. Então, um pouquinho diferente aí mesmo esse processo nas empresas de tecnologia e elas têm um time mais rápido, assim, até outra dica que a gente dá é diferente fazer assessoria para empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia elas demandam muito mais agilidade, elas demandam horários esdrúxulos, elas demandam que você entregue numa velocidade em que elas estão acostumadas a funcionar. E às vezes a gente que trabalha ou veio de um mercado um pouco mais tradicional alguns anos atrás, para atender empresas de tecnologia, você também tem que se adaptar a essa realidade. Universo, né? São duas coisas que a gente está falando diferentes. Aqui no começo a gente não falou nada de tecnologia, né? E você deu uma pincelada no final, de fato, bem colocado isso. Puta, tem que se especializar nas startups aí, né? Você é advogado ou advogada e passa horas a fio produzindo conteúdo, escrevendo artigos, mas não consegue nenhum cliente para o seu escritório? Não se preocupe, porque eu vou te contar como você pode descobrir exatamente sobre o que escrever e aumentar muito a aquisição de clientes do seu escritório. O que acontece é que muito provavelmente você não tem uma estratégia focada em resultado. E se você possui uma estratégia, muito provavelmente ela não é pensada exclusivamente para o mercado jurídico. Um exemplo, no primeiro trimestre de 2022, apenas na região de São Paulo, foram realizadas aproximadamente 40 mil buscas sobre intervalo intrajornada. Mas nesse mesmo período, foram ajuizados apenas 486 processos do TRT2. Enquanto isso, no mesmo período, houveram aproximadamente 4.200 processos no estado de São Paulo relacionados a registro na CTPS e aproximadamente 16 mil pessoas procurando por isso. Isso significa que a cada 1.000 pessoas que pesquisam sobre registro na CTPS, 260 contrataram um advogado para ajuizar um processo relacionado a isso. Agora que você sabe disso, se fosse para escolher um dos dois, sobre qual tema você publicaria ou realizaria uma campanha? Pois é, o que eu acabei de te apresentar é a estratégia que nós utilizamos aqui na TreeMind, uma metodologia testada e comprovadamente eficaz, que gera 260 leads todos os meses apenas para um escritório. Sendo assim, eu tenho certeza que se você aplicar essas informações nas suas estratégias de marketing na produção do seu conteúdo, você vai ter bom resultado. Se você se interessou, eu vou te oferecer gratuitamente um relatório com todas essas informações que eu acabei de compartilhar contigo e ainda publicações prontas para você publicar nas redes sociais com base nessas causas mapeadas. Para receber o relatório, clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos especialistas. Bom, Fernando, para entrar numa linha aqui de falar de recuperação judicial, porque o assunto é bastante convidativo, até o pessoal trouxe aqui na pauta, para a gente ilustrar um pouquinho, né, o tema.
De recuperação judicial, falando especificamente sobre esse tema e as formas diferentes, né, de pesquisa do consumidor que contrata a Valup, né, do empreendedor que contrata o advogado empresarial, ele também pesquisa como falência, que guarda certa relação, o Fernando vai poder explicar, né? Mas, cara, olha que interessante, a gente identificou como a terceira causa, com o maior número de processos, inclusive, assim, sabe? A gente pegou o Grande São Paulo, que a gente usa lá os softwares para dar uma olhadinha. A gente teve mais de 3,7 mil processos, né, mapeados nesse período, e parece que isso aqui está relacionado a um mês da Grande São Paulo. Então, ela tem bastante relevância. Inclusive, uma coisa que a gente falou nos bastidores aqui, né, sobre recuperação judicial e falência, a gente tem mais de 48 mil pesquisas mensais. Olha a quantidade de empresário pesquisando, né, sobre o tema. Então, quando a gente cruza esses dados que a gente gosta de olhar, né, a gente olha assim, 48 mil está pesquisando, 3,7 mil está entrando, de fato, né, judicializando alguma coisa. A gente fala que tem uma probabilidade aqui de mais ou menos, para ficar fácil a conta, de uns 10%. Então, a cada 10 pessoas, um está, de fato, avançando naquele tema. Né? Então, um tema bastante relevante. Começo te perguntando o seguinte, Fernando, como é que a gente... O que o advogado pode vender quando o cliente já está nessa fase da recuperação judicial? O que ele pode vender? Eu quero dizer, o que ele pode prometer, assim que você percebe que a Valup também consegue ajudar? Eu acho que a recuperação judicial ela faz parte também de uma estratégia, né? Ela faz uma estratégia daí do outro lado da moeda aqui de tudo que a gente já conversou, Boa. Que é a estratégia da empresa em crise, né? Então, assim, uma empresa que ela está em estágio de recuperação judicial, ela tem crise de caixa, né? Então, a gente está saindo um pouco aí do mundo das vendas, né? E não que não possa haver uma venda dentro do processo de recuperação, a gente pode até falar disso no final para amarrar os dois temas de repente, mas o processo de recuperação judicial, ele é um processo que ele está para atender empresas em crise de caixa, então em crise financeira. Então o primeiro entendimento aqui é tanto o advogado quanto o assessor é entender qual que é o time certo para que uma empresa possa entrar em recuperação judicial. Porque o time de uma recuperação judicial hoje, né, a gente vê que é um dos pontos aqui mais importantes. Porque a recuperação judicial ela pode ser entrada com alguma antecedência, quando a empresa começa a entrar em crise de caixa, ou que ela precisa fazer uma renegociação mais robusta e ela não vai conseguir fazer essa negociação de uma forma individualizada, né? A recuperação judicial nada mais é do que um grande balcão de negociação coletivo. Então, em regra aqui, de uma maneira mais simplória, a gente pode dizer que a recuperação judicial é uma negociação coletiva, só que, né, como toda ação tem uma reação, a ação de recuperação judicial, ela acaba causando, ela tem os seus desdobramentos. Então, a empresa vai perder prazos de pagamento. Então, tem que tomar cuidado. Então, a recuperação judicial, às vezes, ela tem algumas manchetes que chamam a atenção do empresário, que a empresa consegue 70% de deságio, né? 70% de desconto para o pagamento das suas dívidas. O empresário fala, não, peraí, também quero ter. Estou em crise de caixa e quero ter. Só que tem que entender também se o processo de recuperação não pode, por vezes, matar aquela empresa. Então, tem que tomar alguns cuidados aqui com prazo. O Banco Central, por uma questão normativa, quando a empresa entra em recuperação judicial, ela vira rating H para todo o sistema financeiro de primeira linha. Então, acabou... O que é o rating H? O rating é a classificação que o banco vai fazer para os créditos em dívida, né? Então, são os créditos em dívidas e o banco ele vai sempre ter uma classificação de bom pagador, de certa forma. Então, isso é aquele score, assim? O score. Perfeito, legal. Só que o rating fala de prazo de pagamento. Cada um, o A, B, C, D, E... é quanto tempo a empresa fica devendo. Então, se a empresa não deve de 0 a 30 dias, lá ela fica nas classificações iniciais. 30 a 60, 60 a 90. A partir do momento em que entra em recuperação, né, ou se a empresa deixa de pagar por mais de 360 dias, ela é rating H. Então, o rating H significa... É o último estágio. É o último estágio. Não tem Z, então. Não tem Z. Ela para no H. E aí, o Banco Central, por normativa, independente de qual seja o seu rating, né, seu rating D, mas aí ela vai baixar... E aí Entendi. Também o que as empresas não veem, porque isso faz parte do sistema bancário, é que o rating vai influenciar na taxa que ele vai pagar. A taxa que ele vai pagar vai fazer com que ele pague mais despesas financeiras, maior serviço de dívida, e por vezes o que está sufocando o caixa dessa empresa é o próprio serviço da dívida e não necessariamente a operação. Então, a empresa, às vezes, ela é viável do ponto de vista operacional, né? Olhando em indicadores aqui, ela tem EBITDA positivo, vamos tentar parametrizar um pouco, né? Ela tem resultado operacional,
só que ela não tem resultado de caixa. Por quê? Porque aqui podem ter duas causas. Primeiro, ou ela está pagando um serviço de dívida que não é coerente, despesas financeiras, né, que não são coerentes ao seu tamanho, ou ela pode ter problema aqui de gestão de capital de giro. Né? A gestão de capital de giro acaba sendo um grande problema de crise de caixa das empresas. Então, uma vez em crise de caixa, acho que cabe ao advogado, voltando para a tua pergunta, né? Cabe ao advogado identificar o cliente que ela está atendendo, se porventura essa crise de caixa ela vai levar a empresa numa situação tão delicada que a recuperação judicial pode ser um remédio. Né? A gente sempre faz a analogia à medicina, que então a recuperação judicial nada mais é do que um remédio. Então a empresa está ruim, ela vai ser internada, vai aplicar uma série de remédios e depois ela vai sair da UTI. Então, assim, é colocar a empresa, entender qual que é o momento certo, assim como na medicina, qual que é o momento certo de você ir para o hospital e ser internado para a tempo de ser salvo, ou se for tarde demais para o hospital, pode ser que você não seja tarde para sobreviver. Então, é a mesma lógica aqui para a empresa em crise. Mas eu fiquei com uma curiosidade até do que você trouxe aqui, porque já não foi uma vez, foram várias vezes que eu conversei com alguns advogados, que a gente trazia, olha, a recuperação judicial, né, e falência está super em alta, e o advogado, às vezes, por falta de conhecimento, de experiência nessa área, fala, pô, mas o cara já está fudido, como é que ele vai me pagar? Né? Que era uma pergunta muito óbvia. E eu falei, bom, depende da empresa, depende da situação, né? Então vou voltar com uma pergunta para você. Você trouxe um desenho aqui que eu achei maravilhoso. Ou o cara está tendo lucro, mas está devendo demais para simplificar para o banco, e aquele lucro está indo tudo para pagar dívida, né? Está com juros altíssimos, certo? Ou está com dificuldade de capital de giro, está vendendo muito com prazo, não consegue fazer a máquina girar, e aí também, o cara leva uma recuperação judicial, o rating dele vai lá para baixo, daí ele entra numa bola de neve também, que ele vai pegar dinheiro com mais juros, e aí, além mesmo o capital de giro resolver, ele mata mais o negócio. Cara, é um puta pepino. Como é que você, com a sua experiência, pula fora do barco ou entra no barco? O que você olha? Que pergunta que você faz? Aqui, mais ou menos, acho que é a análise mais difícil do ponto de vista de cobrança mesmo, né? Porque, de fato, a empresa, por vezes, ela está muito fragilizada para conseguir pagar. Então, honorários muito altos aqui, não é nenhuma questão de que a empresa não valorize isso, um pouco diferente do que a gente falou no início. Não, aqui a empresa... ela simplesmente não tem capacidade de pagamento para pagar um honorário mais agressivo, né? Então, o que a gente usa de estratégia, além disso, tem que lembrar que é importante no processo de recuperação você tem que pagar o administrador judicial. Então, é um custo que esse custo, se você não pagar o administrador judicial, você vai à falência. Então, tem que arcar... Vai realmente à falência. Vai realmente à falência, né? Por lei. Então, tem que pagar o administrador judicial. Isso quem define um juiz, né? Não, pode ser... A lei, ela traz que você tem até 5% do passivo, ele pode ser cobrado como honorário do administrador judicial. Tá. Ele pode ser combinado entre as partes, né? É o que normalmente a gente faz, né? Então, a gente também é administrador judicial, então, por vezes, a gente faz isso. Então, você negocia, faz uma condição de pagamento mais estendida e fica dentro desse critério, não pode ser superior a 5%. Tá. Se não tem saída, se as empresas, né, aí tanto o administrador judicial quanto a recuperanda, né, que é a empresa que entrou em recuperação judicial, ela não consegue chegar ao consenso de qual que é o honorário a ser pago, daí isso sobe para o juiz e daí sim o juiz arbitra quanto que ele entende que é um honorário justo, mas em regra a gente consegue fazer a negociação aqui com a recuperanda, porque você consegue flexibilizar na própria condição de pagamento. É melhor para a recuperanda, quando a gente assessora eles também, a chegar num ponto de equilíbrio aqui, porque é o começo do processo também, você criar às vezes um tipo de conflito com o administrador judicial por causa de honorário na largada, é o começo de uma relação, né? Então, e é uma relação que vai durar aí no mínimo 2, 3 anos, então você não pode... Você guarda uma gordura lá pro final, então. Você pede para dividir, né? Então, assim, normalmente, voltando para a forma de cobrança, normalmente a gente faz uma cobrança mensal um pouco menor, mas por um maior período de tempo. Tá. E a gente traz aí o Sussex Fee, acho que aqui o Sussex Fee ele cabe bem. Legal. Né? Que então, quanto que eu vou conseguir reduzir do teu passivo, quanto que eu vou conseguir de desconto, ou às vezes até um Sussex Fee fixo, né? Então eu vou ter um valor, se eu conseguir aprovar o plano de recuperação judicial ou por o advogado homologar o plano de recuperação judicial em juízo, que daí é mais um passo à frente,
é importante que ele consiga, né, daí ter um valor fixo também, um valor de sucesso, e esses são os balões que normalmente a gente vai fazendo para conseguir remunerar um pouco melhor aí nós assessores dessas empresas em crise. Mas é muito difícil perceber assim, se de fato a empresa imagino a dificuldade. Ela pode ou não pode pagar. E eu, assim, fazendo a leitura aqui, estou sempre pensando como advogado, como negócio para ele, né? Você trouxe alguns dados aqui super interessantes. A gente está falando de um negócio de 2, 3 anos. Pô, para o advogado, baita de um período de retenção, né? 2, 3 anos de um cliente pagando mensalidade. Ok. Aí você traz, cobra um pouquinho menos a mensalidade, né? E guarda um success fee pro final. Então, que é o que o advogado gosta. Pô, ele me paga todo mês um valor. E, né, nesses casos, o valor geralmente não é tão baixo, porque uma empresa que entra em recuperação geralmente são valores, até vou fazer essa pergunta para ti, de tamanho de negócio, que é comum, né? Que a gente consegue de fato, né? E no final ele ganha mais uma boladinha se tudo correr bem. Então, o segredo está na hora, esse feeling de falar, aqui vai dar boa. Acho que se o cara pausar aqui, suspender um pouco os prazos de pagamento, ele consegue se recuperar e avançar, né? Agora, nós estamos falando de que mercado? Quem que é esse mercado, Fernando? Normalmente, a gente está falando aqui, sim, de algumas empresas com um tamanho já um pouco maior, né? Então, assim, eu diria que pelo menos uns 10 milhões de faturamento, a gente já fez algumas recuperações de empresas menores. Mas a recuperação é um processo muito caro. Ela ainda é um processo muito caro, por mais que tenha tido atualização aí, teve uma nova lei que atualizou flexibilizou, né? A lei 11.101 lá de 2005, tiveram mudanças agora no começo do ano passado, né? Uma nova lei que trouxe uma série de artifícios, mas ainda a recuperação judicial ela não é utilizada e não é um bom artifício para pequenas empresas, principalmente. Então, assim, a micro e a pequena empresa aqui, ela ainda é um processo caro, por conta do administrador judicial, por conta dos custos judiciais, que são caras, por ter que pagar assessor, por ter que pagar advogado. Então, tem umas 3 partes aí pelas minhas contas, né? Sim, é um custo pesado e normalmente uma empresa de menor porte, ela tem menos capacidade em relação a isso. Então, cabe, mas aí tem que ser uma estratégia um pouquinho mais amarrada para que isso seja possível, né? A gente tem visto que a recuperação extrajudicial, né, que a lei também trouxe algumas atualizações bem interessantes, elas podem daí sim ser um artifício para as pequenas, mas a recuperação judicial em si... Mercado bem legal esse, né? Inclusive, bem novo, assim. Você sabe que você está me lembrando aqui uma pauta que a gente trabalhou esses dias para advogados empresariais, que era justamente a cassação dos bens, né? A determinação da justiça de falar, cara, nós vamos caçar teus bens porque você ficou devendo ou fechou uma empresa. É porque existe ainda aquela cultura que a gente sabe que, guardadas as proporções, né? Que a pessoa acaba fechando o empresário, chegou no limite, ficou devendo, fecha a empresa e vai embora. Beleza, fechei a empresa, resolveu o problema. E aí a justiça começou a pegar uns caras e falou, você não se livrou não, porque agora, enquanto você não fechar aquela empresa, o bicho está pegando, está correndo, você está só embarrigando aquele problema, né? E aí eu vi algumas decisões em que os caras começavam a buscar na pessoa física. E aí o cara começava a sentir aquela dor de novo, né? Falava, achei que tinha resolvido o problema, porque eu fechei, né? Resolvi, deixei um pouquinho para lá, e aí o bicho pega. Então, conectando isso com uma pergunta que eu queria te fazer, assim, situações em que o advogado pode perceber em que a gente, né, já falou um pouquinho sobre isso, fuja do barco, né? Pule desse barco, mas quando ele já está no barco, quando o negócio já começou, né? O que ele deve ficar atento para que ele possa, de alguma forma, tentar proteger o cliente? Quais são as manobras que você faz, baseado até no que você trouxe do M&A ali, né? Como é que é um pouquinho dessa linha do tempo, assim, da recuperação judicial, que permite ao advogado estar atuando e sabendo que aquilo ali pode ser um bom negócio ou ele pula no meio do negócio, né? Porque se é muito difícil saber na entrada, como é que eu sei depois que eu entrei? Por isso que entrar com o processo de recuperação judicial acaba sendo uma decisão um pouco dolorida e ela vai acontecer, sempre a empresa e o advogado vão postergar ela um pouco para ter certeza, né? Então, normalmente a gente vê a tomada de decisão aqui, você falou de execuções, né? A recuperação judicial ela traz um período de stay, né? O stay period que a lei traz, que é um período que as empresas não podem ser executadas, nem é um período que a lei traz como se fosse o momento em que a empresa vai poder respirar um pouco para organizar a casa para conseguir aprovar aquele plano. Então, faz parte da estratégia de muitas empresas entrar com pedido de recuperação judicial simplesmente para abafar algum tipo de execução fiscal,
ou uma quantidade grande de ações. Então, aqui tem uma estratégia de recuperação. A gente não pode esquecer a parte financeira que eu falei antes. Então, às vezes, só olhar para a parte jurídica, que, beleza, vou resolver a parte jurídica porque eu vou estancar e eu vou pôr aquele credor para receber dentro da recuperação judicial. Puta, beleza, pode ser uma boa estratégia. Mas tem que lembrar também que a parte financeira, às vezes, você pode enforcar a empresa na parte financeira. Cara, eu vi esses tempos um anúncio de um advogado que eu achava assim, uma boa estratégia, um pouco audaciosa demais, né? E aí não estou levando em consideração a B, mas que ele dizia que era para evitar o bloqueio de contas, né? Porque quando você vem para uma execução, a primeira coisa que acontece é que ela fala, estou com a conta ali e de repente o juiz determina o bloqueio. Fodeu, né? Sim. Literalmente, né? Tipo, me ferrei. Então, isso que você está trazendo é real. Tá, beleza, ok. Você pode até evitar o bloqueio, né? Porque é a primeira etapa aqui do stay, ok. Mas se aquilo ali, né? Supor que está relacionado diretamente ao teu principal fornecedor, você se pega do mesmo jeito. Você evita o bloqueio aqui, mas também não tem saúde para conseguir aguentar mais alguns meses, né? É basicamente isso, né? É basicamente isso. Isso, achei interessante, bem audacioso. E às vezes é importante o advogado também ter em mente, e é um tema, acho que aqui é talvez o mais delicado quando a gente vai para a mesa analisar uma recuperação, uma empresa em crise, é que várias vezes vale a pena fazer uma autofalência bem organizada para evitar essa dor de cabeça futura para o empresário e muitas outras surpresas, do que às vezes fazer uma recuperação judicial desesperada, porque uma recuperação judicial desesperada ela pode ter vários outros reflexos que vão levar a empresa, que podem levar a empresa à falência também. Você pode até aprovar plano, homologar e possivelmente até levantar, mas se aqueles problemas todos não foram solucionados, inclusive a reestruturação da empresa em si, do ponto de vista de caixa e fazer com que ela volte a gerar resultados positivos, né? Você pode, às vezes vale a pena você olhar o que a empresa tem, o que aquele empresário tem de algum tipo de garantia, algum tipo de patrimônio e fazer uma autofalência organizada para que ele saia, né, para que o empresário consiga sair daquela atividade empresarial ainda bem, do que ele simplesmente fechar a porta, deixar com que corra uma falência né, por execuções e tudo mais, e ele comece a ter, porque quando ele faz isso, aí normalmente não tem outra saída, vão direto na pessoa física, inclusive as falências em que a gente vê, se não tem patrimônio na empresa e a empresa deve alguma coisa, o sócio ele é responsável, muitas vezes avalista, enfim. Então aqui tem um monte de amarra que fica dentro do empresário que precisa fazer essa análise inteira, o advogado, do risco que tem em cima dos contratos. Então, qual que é as amarras que os contratos que a empresa tem devendo hoje vão gerar um risco futuro, porque não é só blindagem patrimonial aqui, tem várias formas de fazer uma boa blindagem e eu não sou especialista, então não vou falar disso. Claro. Mas não é só a blindagem que vai garantir que uma recuperação judicial ou uma falência não vai atingir o empresário. É importante ter uma organização e, às vezes, uma autofalência pode ser um tema na mesa aí para sair. Você vê que você trouxe, acho que 3, para a gente tentar compilar aqui para uma reta final, 3 situações diferentes, né? A recuperação judicial de quem já está ali definido é uma RJ, o meu caso e tal, e ponto, né? Mas tem a autofalência, que a gente fala na advocacia que é um pouco mais no âmbito administrativo, né? Vamos reorganizar a gente mesmo, né? Então senta uma valup, senta um advogado, né? Não envolve aqui nenhuma questão jurídica, a não ser a do advogado, mas é muito mais olho no olho, é negociar, é explicar a fase da empresa, mais ou menos isso, né? Quando a gente fala autofalência, está em âmbito administrativo, não tem nenhuma ligação. Você pode pedir autofalência, a própria empresa pode se declarar não apta a arcar com os seus ônus na justiça. É um processo que aqui, pelo menos em Curitiba, a gente tem as varas especializadas, então ela cai na vara de recuperação judicial e falência. Hoje a gente tem as 2 juízas aí que estão bem acostumadas a lidar com esses temas. E aí você se declara não apto a exercer mais aquela atividade empresária por questões de dívida. Então você se declara falido. Isso é bom porque você consegue se preparar tanto do ponto de vista fiscal, financeiro, deixar a documentação minimamente organizada, se for fazer uma autofalência bem feita, para garantir daí, porque você vai ter que pagar alguma coisa para aquelas pessoas que você deve. Isso é fato. Mas você consegue prever um pouco isso, se organizar, tentar trazer alguma coisa de valor para aquilo. Então, eu estou disponibilizando aqui a minha casa na praia, estou colocando aqui para quitar pelo menos parcialmente. Né? Então dá para você pensar num plano de pagamento de uma falência
para que o empresário consiga não ficar com tudo isso, né, nas costas aí, que vai perdurar por anos também. É um carimbo que fica, né, para o empresário. Então, às vezes, é um risco que não é mensurado, eu vejo aqui pelos advogados, e o empresário é o que sofre no final. Né? E tem ainda a recuperação extrajudicial, né, que acho que seria o terceiro, que vai pegar as empresas menorzinhas, que se o advogado souber trabalhar nisso, tem um campo realmente bastante amplo. Eu já vi várias pesquisas aqui sobre isso, que é o pequeno empresário, que é o cara que mais foi afetado na pandemia e que fechou o seu negócio, né? Fechou e foi embora e está preocupado ali porque tem alguma açãozinha rolando. É um puta mercado, né? Sabendo trabalhar, porque a dificuldade sempre é aquela, né? Puta, se o cara já está ferrado, como é que ele me paga? Né? A preocupação do advogado sempre é essa. Mas sabendo trabalhar ali, entendendo um pouquinho da vida dele, às vezes você tem, né, uma casa, tem um carro, tem questões que viabilizam, porque, cara, não é incomum. Você deve com certeza ter no seu hall de amigos ali ou na família aquele tio, aquele amigo que acabou, né? Puta, ficou com uma dívida, cara, anos perseguindo ele. Eu conheço uns 3, assim, enquanto você falava, que me veio na cabeça, caras que estão há 20 anos, aí não tem nada no nome, muda a vida do cara para sempre. Sim. Né? Então você pode pegar casos, inclusive exemplos, para usar, tipo, cara, vamos resolver isso aqui. Não abandone o barco. Nossa, eu cansei de ver assim, pessoas que até hoje passam um desespero por causa disso. Não tem nada no nome, não pode, sabe? Não tem vida. No final das contas, prejudica a vida do cara para o resto da vida, enquanto ele não resolve aquilo. Né? E daí depois, lá na frente, se ele consegue ganhar uma grana, ele começa a querer resolver. Né? Falar, então eu vou pegar os meus credores lá e vou começar a trabalhar um a um aqui para ver o que eu consigo pagar. Né? Mas é um troço desesperador, assim, além de fazer muito mal, né? Em todos os sentidos. Né? E nada impede que você faça a venda, então, numa recuperação judicial por vezes. Se você tiver... você está com uma dívida que você não consegue pagar, mas que a tua empresa, tua marca ou qualquer outro ativo que valha tem um valor dentro da tua empresa, você pode usar a recuperação judicial como uma maneira de saída para o M&A. Porque daí aqui, né, a lei ela traz um benefício que muita gente fica um pouco receoso, mas os tribunais já têm reconhecido, que é a não sucessão da compra no processo de recuperação. Então, hoje é muito mais... Todo aquele processo de DUI que a gente falou... Não precisa, né? Por quê? Porque pula essa etapa, porque a própria lei ela resguarda a empresa que está comprando aquele ativo de que ele não vai carregar nenhum tipo de sucessão, seja trabalhista, seja fiscal. Então, às vezes, você pode fazer isso como uma opção de saída também do empresário que tem que está muito empipinado aqui. Você pode usar a recuperação como uma opção de M&A, né? Fazendo uma venda aí. Tem a UPI, né? Unidade Produtiva Isolada, que tem a parte da lei, ou minimamente uma venda de bens, desmembrar essa empresa para fazer liquidez para ela, para trazer dinheiro para dentro, para ajudar nesse processo de resolver. Legal, né? Pra caramba. Legal pra caramba. Não tinha esquecido esse detalhe, já tinha ouvido um advogado falar um pouco sobre isso, e de fato é uma baita de uma manobra, dependendo do momento que está o empresário ali, o cara sair, não ficar com aquela bucha pro resto da vida, né? É um puta de uma opção, né? De fato, muito bom. Fernando, dá para ficar uns 2, 3 dias falando contigo aqui, fazendo pergunta, cara. Eu vi que eu perguntei muito pouco da pauta, né? Tinha um monte de coisa para perguntar, mas a gente acaba tentando ficar aqui dentro, restrito nessa questão da 1 hora, e quem sabe que o nosso público gosta bastante. Então, vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é que as pessoas encontram a Valup, né? E como é que se vocês estão abertos para parceria, se os advogados podem te procurar para M&A, para recuperação judicial, para tudo, enfim, como é que o pessoal te encontra? Claro, não, podem ficar à vontade, né? O meu LinkedIn é Fernando Ballotin, você já tinha comentado anteriormente. Boa. Tem também o nosso site, né? É Valup, né? Ou ValuUp, né? Então são 2 U's aí, VALUUP. Vamos colocar na descrição, inclusive, para ficar fácil. Também podem encontrar, e a gente está sempre aberto aí, como eu comentei acho no início, os advogados são os nossos maiores parceiros, é a banca que a gente mais trabalha, certamente. Então, tanto nessas 3 áreas ou assuntos ligados aí a finanças, a gente fica sempre à disposição para bater um papo, tomar um café e fazer negócio aí, que acho que é o objetivo de todo mundo. Brasil todo. A gente já tem. Legal. Tem um foco no sul, né? Sim, mais Curitiba, na região sul um pouco mais forte, São Paulo inevitavelmente, mas a gente tem cliente aí espalhado pelo Brasil. Já te adicionei aqui no LinkedIn, então tá fácil, a galera botou lá Fernando Ballotin, o cara é o primeiro, tá com moral aqui no LinkedIn, então tá fácil de adicionar, de encontrar ele aí também, a gente deixa aqui na descrição do episódio. Então, para você que está nos acompanhando aqui, já sabe, esse é o momento que eu peço para você
Compartilha esse episódio com aquele amigo advogado empresarial que está às vezes fechado, né, na caixinha ali, falando só sobre tentando vender as mesmas coisas. Mostra para ele um pouquinho desse mercado. O Fernando deu uma puta de uma aula aqui. Vamos combinar, Fernando, depois você voltar aqui e gravar um outro podcast, claro, depois de um tempo, para a gente saber como é que está o mercado. De tempos em tempos a gente traz ele aqui para ele contar. Ó, o mercado agora deu uma mudada, o mercado agora está assim, né? Passado os efeitos da pandemia. Então acho que tem bastante assunto para a gente tratar. Tem vários setores aí diferentes que a gente pode abordar e trazer oportunidades para o advogado, que você sabe que essa é a nossa expertise, aquilo que a gente gosta de trazer para você. Ideias para você fazer mais negócio e, obviamente, fazer o seu marketing jurídico, se comunicar, fazer o seu network. Então, mais uma vez, agradeço a sua atenção. Não esquece, marca lá a gente, grava se quiser mandar um e-mail também para guilherme@turmind com o seu feedback. Tenho recebido alguns elogios, alguns comentários, algumas sugestões de tema, que é super legal, que a gente pode trazer para cá, certo? Fernando, mais uma vez, obrigado pela tua presença. A gente combina um próximo podcast que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, próximos podcasts. Valeu!